Eu sou Adalto Leva, leitor, escritor e em breve livreiro. O Tempo e o Vento, Érico Veríssimo. Na minha opinião, um dos maiores romances da literatura brasileira. O Tempo e o Vento é um romance que trata da formação do Rio Grande do Sul, o lugar onde nasceu o Érico Veríssimo. Eu li a primeira vez O Tempo e o Vento quando eu tinha 18 ou 19 anos, numa edição da Aguilar, uma editora que hoje não existe mais. Essa edição era uma coleção de obras completas de diversos autores, que vinha em livros de formato um pouco reduzido, menores do que o padrão, e em papel bíblia, muito fino, com uma impressão em letras pequenas, mas muito bem feita, e livros que eram muito gostosos de manusear e fáceis de ler, apesar da letra pequena. Depois, eu voltei a ler O Tempo e o Vento já na edição da Companhia das Letras. Essa edição da Companhia das Letras saiu em 2004, em comemoração ao centenário de nascimento do Érico Veríssimo, que seria em 2005. É uma edição muito boa para quem está lendo pela primeira vez o romance, porque ela tem algumas ajudas para o leitor. A começar por um mapa do continente de São Pedro, que é o nome que se dava ao Rio Grande do Sul na época em que a história começa. Tem também uma árvore genealógica da família Terra Cambará, que permite localizar facilmente de que geração o autor está falando quando ele cita cada personagem. E mais importante, tem uma cronologia dos eventos históricos que aconteceram e o que é que está acontecendo ao mesmo tempo no romance. Então você consegue construir uma linha do tempo do que acontece na história e não se perde. No meu caso, essa edição tem também um caráter especial, porque eu ganhei de presente da minha esposa quando nós estávamos ainda namorando e eu estava lançando meu primeiro livro. Todo bom livro tem sempre um apelo emocional, não é? O Tempo e o Vento é um romance histórico. O autor cria uma cidade, uma família, cria todo um enredo no qual aparecem uma série de eventos históricos que de fato aconteceram. Para fazer isso, o Érico Veríssimo conta 200 anos de história do Rio Grande do Sul, do Brasil e destas famílias na cidade de Santa Fé, passando por vários momentos históricos. Eu gostaria de ler uma lista de que eventos essas famílias passam, de que eventos têm impacto na vida dessas personagens. Então, o romance ele começa no momento final das missões jesuíticas no Brasil e passa pelas disputas de fronteira entre portugueses e castelhanos, passa pela guerra pela posse do Uruguai, pela independência do Brasil, o Segundo Reinado, o início da imigração alemã, a Revolução Farroupilha, a Guerra do Paraguai, o início da imigração italiana, a abolição da escravatura, a proclamação da República, a Revolução Federalista, a campanha civilista e o assassinato de Pinheiro Machado, um político importante para os gaúchos e que tem impacto na história, a Primeira Guerra Mundial, o tenentismo, a Coluna Prestes, a quebra da Bolsa de Nova York, a Revolução de 1930, o Estado Novo, a Segunda Guerra Mundial e, já no final da terceira parte do romance, a queda de Getúlio Vargas. Em maior ou menor grau, esses eventos todos têm alguma importância na vida das personagens. Mas mesmo tendo lido várias vezes O Tempo e o Vento, eu tinha uma pulga atrás da orelha. O que significava o título desse romance? O que esses dois substantivos, o tempo e o vento, queriam dizer no nome do romance? Eu encontrei uma boa resposta nesse livro de análise do romance histórico de Érico Veríssimo. Esse livro foi escrito por 4 estudiosos da literatura, tem um prefácio do Antônio Cândido, e um dos autores, que é o Jacques Linhart, é um francês, ele faz uma análise muito boa. Ele coloca o tempo e o vento como oposições temáticas que se chocam ao longo do romance. Então, o que seria cada uma delas? O tempo representaria os poderes constituídos e consolidados pelo calendário.
a igreja, a justiça, as forças e os corpos políticos e, no romance, a família Amaral, que é a fundadora de Santa Fé. E o vento? O vento é uma metáfora direta para os ciclos naturais, aqueles que o calendário não controla. Ao contrário, eles influenciam os calendários. Um aspecto interessante do polo vento é o movimento. E dentro do movimento, o estrangeiro, aquele que vem de fora. O estrangeiro é um constituinte importante da família Terra Cambará. E para mostrar isso, eu vou contar muito rapidamente, sem dar nenhum spoiler da história, o que acontece em linhas muito gerais na primeira parte de Tempo e o Vento, que é o continente. Nessa parte, a gente tem a constituição da família Terra Cambará, que se dá pela presença constante do estrangeiro. Começa pela chegada de Maneco Terra com a sua família, um tropeiro paulista, ao sul do Brasil. Junto com ele vem sua filha Ana Terra. Ana tem um filho junto com Pedro Missioneiro, um indígena aculturado pelas missões. Um dia Ana e seu filho, também chamado Pedro, saem do rancho da família e seguem uma comitiva que está indo para a nova cidade de Santa Fé. E lá em Santa Fé, Pedro Terra cresce, compra um pedaço de terra, começa a plantar. Um dia, depois de ter tomado um empréstimo com Aguinaldo, um estrangeiro rico que chegou na cidade, ele perde a colheita, vai à falência e perde a terra por seu credor. A filha de Pedro Terra é Bibiana Terra, a que se casa com o capitão Rodrigo Cambará, outro estrangeiro e, sem dúvida nenhuma, uma das personagens mais interessantes e talvez mais inesquecíveis desse romance. O capitão Rodrigo é praticamente um nômade, de tão estrangeiro, de tanto movimento que ele traz consigo. Bibiana tem um novo propósito na vida: retomar a terra que era do pai dela. Sobre este pedaço de chão, o credor Aguinaldo ergueu agora o sobrado, que é a maior construção de alvenaria da cidade. Muito bem. Bibiana consegue isso através do casamento do seu filho, Bolívar, com a filha de Aguinaldo, que é Luzia. E o filho deste casamento é Licurgo. Ao herdar a fortuna de seu avô Aguinaldo, Licurgo se torna uma pessoa importante na cidade. E ele já não se casa com uma estrangeira. Muito pelo contrário. Ele vai se casar com sua prima em primeiro grau, Alice, fortalecendo o enraizamento da família Terra Cambará. Esse é um momento em que há uma inflexão no romance. Os Terra Cambará deixam de ser o vento e se tornam o tempo. Agora está nas mãos dos Terra Cambará o poder constituído. A partir daí, o romancista desenvolve aquilo que será o vento para os Terra Cambará. O que o romance nos reserva para entender como o vento vai agir sobre esse novo tempo constituído. Esse é um convite para você ler O Tempo e o Vento, ou reler O Tempo e o Vento e fazer novas descobertas. Obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo e até breve.